Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês e, em especial, a comunidade evangélica Geração da Conquista. Um abraço aí para todos vocês, um beijo no coração. A você que vai assistir esse vídeo no YouTube, um abraço também, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai assistir, mas nós estamos agora retornando às aulas de eclesiologia aqui da comunidade evangélica Geração da Conquista. Né? Vamos partir ali para o capítulo 18 de Atos. Capítulo 18 de Atos. E para você que está assistindo esse vídeo, eu convido você a assistir os outros vídeos anteriores, para que você possa pegar a sequência, né, das aulas. Né? Hoje nós vamos fazer aí a aula do capítulo 18, da série de estudos Eclesiologia. Né? E, em virtude de ter tido um atraso hoje por problemas técnicos, eu não vou poder fazer aquela resenha que geralmente eu faço. Então, já vou partir direto para o texto do capítulo 18 de Atos. Ok? Vamos lá? Capítulo 18 de Atos. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então, amados, o texto do capítulo 18, dentro da história da igreja, vai contar a saída de Paulo ali. Ele estava em Atenas, e ele sai, então, de Atenas, e ele vai para Corinto, ok? Ele vai para Corinto. É importante a gente entender isso. Em outros vídeos, vocês assistiram os outros vídeos, vocês vão ver que eu sempre faço esse destaque. Por quê? Paulo foi para a cidade de Corinto e ali ele tem uma experiência com Deus. Nós vamos ver esta experiência neste capítulo 18. E essa experiência faz com que Paulo permaneça algum tempo naquela cidade. Anos mais tarde, Paulo vai escrever 2 cartas para esta igreja que ele fundou, que ele ajudou a fundar em Corinto. Então, é importante a gente entender isso, meus irmãos, essa sequência. Né? Aqui nós estamos vendo as viagens de Paulo, aqui nós estamos vendo a atuação de Paulo enquanto pregador do evangelho, enquanto missionário, depois de sua convenção, lá no capítulo 9 de Atos, ok? Então, é importante, né, que você aí que está assistindo no YouTube, e você aí da comunidade evangélica Geração da Conquista, é importante você assistir os outros vídeos, né, para que você consiga estabelecer esta corrente cronológica, tá ok? E aí nós vemos aí, então, Paulo entrando em Corinto, encontrando ali Áquila e Priscila, casal que nós vamos ver, ajudou muito o ministério de Paulo, né? E vemos também aí, descobrimos a profissão do apóstolo Paulo aí. Paulo, ele era fabricante de tendas, Áquila e Priscila também, e ali ele estabeleceu uma base, né, nesta cidade. Ele estabeleceu uma base junto com esses 2 irmãos, com esse casal, né? E começaram, então, a estabelecer ali uma base de evangelização.
Importante a gente entender isso, tá, irmãos? Verso 4, eu quero dar um destaque no verso 4. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Amados, perceba que Paulo, ele tinha esse cuidado, ele chegava ali numa determinada cidade, e a preocupação, qual era a preocupação do apóstolo? Era ir a uma sinagoga, num local propício, onde ele poderia ali falar do quê? Falar do evangelho de Cristo, ok? Então, é importante a gente entender isso, é importante a gente perceber esse cuidado, esse zelo que Paulo tinha. E ele ia à sinagoga porque ele tinha esse zelo, especialmente com o quê? Com os judeus. Nós vamos ver isso quando Paulo escreve a carta aos Romanos, lá no capítulo 9, 10 e 11, quando ele fala assim que ele tinha um desejo muito grande que os seus compatriotas entregassem suas vidas para Jesus. Paulo, ele tinha esse amor pelos judeus, né, que era o seu povo, pelos seus compatriotas, o que é natural. Ele encontrou Jesus e ele queria, e ele desejava que seus compatriotas também encontrassem a Jesus e entregassem suas vidas para Jesus, né? Apesar de toda a oposição que Paulo recebeu dos judeus, e nós vamos ver esta oposição aqui na história da igreja. Então, você que está assistindo no YouTube e a comunidade evangélica aí, querido, a gente está retomando o estudo. Então, poxa, quando você lê o livro de Atos, que é o iniciozinho da história, você tem que perceber o que é que está acontecendo. Então, Paulo chega em Corinto, encontra ali Áquila e Priscila, há uma identificação em virtude da profissão comum entre os três, eles faziam tendas, né? E essa conexão fez com que ele estabelecesse uma base. Através dessa base, ele ia à sinagoga, local propício, para discutir, né, as coisas relativas ao Evangelho de Jesus, né? E a gente vai perceber, então, que Paulo ele tinha esse cuidado. Se você vê nas aulas anteriores, que faz menção 2 capítulos anteriores, você vai ver que Paulo tinha esta prática. Ele ia à sinagoga e ali ele procurava persuadir, convencer, usando a Escritura, usando o Velho Testamento, que era a Escritura da época. A gente tem que perceber isso todas as vezes que aqui no Novo Testamento se faz referência à Escritura, né? Estava se fazendo referência ao Velho Testamento, porque na época somente existia o Velho Testamento. Ok, irmãos? Vamos continuar, então? Depois que Silas, eu estou no verso 5 do capítulo 18. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Olha aí, vamos fazer um destaque nesse verso 5. Com a chegada de Silas e Timóteo, Paulo, então, deixa de trabalhar como fazedor de tendas, né, como construtor de tendas, e ele dedica-se exclusivamente à pregação. Ou seja, ele não divide mais o seu tempo com nada, todo o seu esforço agora está para a pregação, isso aí é o que diz a palavra, mas perceba, quem era o público do apóstolo Paulo? Para quem apóstolo Paulo estava direcionando, neste primeiro momento, os seus esforços? Olha aqui, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os
gentios. Então, perceba, amados, que Paulo, ele em Corinto, ele tenta pregar o evangelho aos judeus, né? Só que diante de uma oposição tenaz, de uma oposição muito grande, o que acontece? Paulo ele fala assim, olha, não vou perder mais tempo com vocês, né? Vocês não querem ouvir o evangelho de Cristo, vocês são incapazes de aceitar, né, o óbvio, de aceitar as verdades, porque Paulo, com certeza, estava mostrando na Escritura, estava mostrando, utilizando a Escritura, querido. Paulo, com certeza, ele estava demonstrando, né, inegociavelmente, inegavelmente, incontestavelmente, que Jesus era o Cristo, utilizando as Escrituras. Entretanto, o que acontece? Os judeus se opuseram a Paulo. Os judeus não quiseram ouvir mais o evangelho de Cristo, não quiseram mais ouvir Paulo. Então, o que aconteceu? Paulo, ele vai avaliar a situação, Paulo, ele vai perceber a situação e aí ele toma uma atitude. Que atitude que Paulo toma? Paulo fala, olha, vocês não querem ouvir falar de Jesus? Eu estou demonstrando na palavra de Deus que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias prometido, que o Messias prometido por Deus para estabelecer o reino de Deus, para iniciar o estabelecimento do reino de Deus na terra, é o próprio Jesus, e ele já veio. E eu estou demonstrando isso para vocês, utilizando a palavra de Deus. Mas vocês não querem, então eu não vou mais pregar para vocês, até porque a minha responsabilidade em relação a vocês, diante de Deus, eu estou livre, e agora vou para os gentios. Isso nos traz, queridos, escuta, igreja, escuta, crente, você aí do YouTube, escuta. Isso traz uma lição muito grande, a Bíblia está colocando uma lição muito grande para nós. Nós devemos pregar o evangelho para as pessoas. Só que nós temos que ter a perspicácia de perceber a pessoa que tem uma atitude totalmente contrária ao evangelho de Cristo e não perder tempo com essa pessoa, né? Se você mostra, demonstra, né? E agora com o Novo Testamento, meus queridos, quando nós falamos sobre a graça, quando nós falamos sobre as bênçãos de Deus, sobre a salvação de Deus, sobre a justificação, sobre a santificação, sobre a glorificação, né? A Bíblia é clara em relação a esses temas. Um dia desse, eu estava aqui no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de debater com uma jovem senhora sobre questões de salvação, né? E ela falava coisas que não estavam na palavra de Deus, e eu perguntava assim, poxa, onde é que está escrito isso na Bíblia? Aí ela falava assim para mim, isso aí eu não sei. Ora, não, esse aí não tem na Bíblia. Olha, se não tem na Bíblia, por que você vai ficar perdendo tempo com isso? Se tal afirmação não existe, não pode ser comprovada escrituristicamente, vou repetir, se tal afirmação não pode... Se uma pessoa faz uma afirmação no campo espiritual, e essa afirmação no campo espiritual não pode ser comprovada escrituristicamente, ou seja, dentro da palavra de Deus, meus amados, aquela declaração, ela é falsa diante da palavra de Deus. E aí, meus amados, você mostra a verdade. Aí a pessoa fala assim para você, eu quero continuar, eu acredito nisso e disso eu não abro mão. Então, meus amados, não perca mais tempo. Tem muita gente querendo ouvir a palavra de Jesus Cristo. Então, se aquela pessoa, você coloca Jesus para aquela pessoa, você mostra que Jesus Cristo
Ele veio construir a salvação pela graça. Você mostra que as pessoas sempre foram salvas pela graça. Paulo, ele vai defender essa tese, né, em Romanos e em Gálatas. Em todo o livro de Romanos e em todo o livro de Gálatas, você vai ver que Paulo defende a tese de que ninguém foi salvo pela lei, que a lei foi incapaz de salvar as pessoas e que as pessoas somente são salvas pela graça do Senhor Jesus através da fé. Você precisa entregar a vida para Jesus através da fé para que você possa ser salvo. Senão você não pode ser salvo. Por quê? Porque é somente a graça. E a graça sempre foi a graça desde o Velho Testamento. É só ler todo o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, e ler também Gálatas. Eu vou colocar só esses 2 livros para você ler, né? Dever de casa aí. Tá ok? Vamos continuar? E aí, então, Paulo fala, olha, não vou pregar para vocês, vou para os gentios. E aí, veja o verso 7. Então, Paulo saiu da sinagoga, veja bem, Paulo, então, sai daquele ambiente, sai da sinagoga, né, que era frequentada pelos judeus, e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Olha só como é que Paulo é, meu irmão. Ele sai da sinagoga, né, e tinha uma pessoa que morava do lado da sinagoga, mas era temente a Deus, tinha entregue a sua vida para Jesus, tinha aceitado a graça salvadora de Cristo. O que que Paulo faz? Paulo sai deste local, vai para a casa de Tício. Isso é a Bíblia que está falando, não sou eu não, tá, gente? Isso é a Bíblia. Que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviram, muitos creram e eram batizados. Ou seja, então Paulo ele começou a fazer ali um trabalho de evangelização, só que agora a sua base de ação não era a sinagoga. Espera aí, meus irmãos, que eu vou ligar aqui fui lá ligar a fonte do computador, que a bateria do computador já estava acabando. Então, vamos retomar aqui. Então, Paulo sai da sinagoga, ele não está mais na sinagoga, e ele agora ele toma uma outra base de operações, que é aqui a casa de Tício, o justo. Entretanto, os esforços evangelísticos de Paulo não foram em vão. O chefe da sinagoga, você leu comigo, Crispo, chefe da sinagoga, ele creu em Jesus, e muitos coríntios, muitas pessoas creram em Jesus e foram batizados. Ou seja, Paulo, então, já estabelece ali a igreja em Corinto. Certa noite, o Senhor, estou lendo o verso 9, queridos. Dá uma olhadinha aí, eu estou lendo o verso 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado. Pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Então, amados, perceba, olha só que coisa linda isso. Né? Deus, ele vem ali para falar com Paulo, Deus, ele vem para conversar com Paulo. E qual foi a conversa que Deus teve com Paulo? Olha, você fica nessa cidade, você trabalha nessa cidade, porque eu tenho objetivo, tem muita gente nessa cidade. Eu quero salvar muita gente nessa cidade. A salvação vai se apresentar efetiva para muitas pessoas nessa cidade. Então, Paulo, não desista. Continue falando do Evangelho de Cristo. E aí Deus dá garantias para Paulo, né? Eu estarei com você. É interessante, amados,
a gente perceber isso, né? A gente perceber esse cuidado de Deus. Isso deve projetar para a igreja de hoje as mesmas garantias que Jesus nos deu em relação a pregar o evangelho. As garantias dadas no ID. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E aí vem a garantia. E eis que estou convosco todos os dias à consumação dos séculos. A mesma garantia dada para os discípulos lá atrás foi dada para o apóstolo Paulo agora. E esta garantia está conosco hoje. Amém? Então você precisa tomar posse dessa garantia, porque isso aí tem que ser o motor, a força motriz que vai fazer você pregar o evangelho de Cristo. Vamos continuar? Então, Paulo ficou ali, verso 11, né? Verso 11 aqui, ó. E assim, Paulo ficou 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Então, Paulo fica ali 1 ano e meio. Sendo Galho procônsul da Acácia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Interessante, né, amados? Os judeus, então, movidos de inveja, movidos de um sentimento faccioso. E interessante, amados, que geralmente, a pessoa que é religiosa, não é a pessoa que entregou a vida para Jesus, não. Geralmente a pessoa religiosa, ela é que tem essa atitude beligerante, né? Ela prefere atacar. Os judeus ali eram seguidores do judaísmo. E aí, por eles não terem argumento bíblico contra Paulo, o que é que eles fizeram? Eles, em primeiro lugar, pegaram Paulo, pegaram alguns que ouviram ali Paulo e levaram, né, à justiça, levaram para ser julgado diante de Galho, né? Galho, ele olhou a questão, viu a acusação e falou assim: poxa, o cara não cometeu crime nenhum, né? Paulo não fez nada aqui, ele não desobedeceu nenhuma das leis aqui do nosso compêndio de leis. Isso aí é problema religioso, vocês resolvam, né? E qual foi a reação dos judeus? A reação dos judeus foi pegar o chefe da sinagoga, um dos chefes na sinagoga, e espancar na frente do tribunal. Então, espancaram o cara lá na frente do tribunal. Olha só, são os judeus, né? São o judaísmo. Será que isso acontece hoje, meus irmãos? Como acontece, né? As pessoas, elas, infelizmente, elas não querem discutir usando a palavra de Deus, né? A discussão, ela tem que ser pela palavra de Deus. Muitas vezes cria-se inimizade, cria-se contendas. Sabe por quê? Porque simplesmente a pessoa não quer aceitar a verdade. E a verdade, muitas vezes, não é propriedade, nunca foi propriedade daquele que a leva. Isso que é importante a gente entender. A verdade não é minha, a verdade não é propriedade minha,
A verdade não é propriedade de nenhum pregador. A verdade é propriedade da própria verdade. A verdade é de Jesus Cristo. A verdade é o próprio Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus, que é a palavra dele. Então, amados, nós como crentes, nós como servos de Deus, a gente tem que ter isso em mente, né? Que a gente tem que se fiar pela verdade. A gente tem que ter a preocupação de estar sempre pela verdade, ok? Então, a gente tem que ter essa preocupação, a gente tem que ter esse sentimento, a gente tem que ter essa visão. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes, se nós confundirmos a nossa responsabilidade e, principalmente, se nós mudarmos o nosso lugar em relação à verdade, a gente acaba agredindo as pessoas. Isso está errado, isso, inclusive, é contra a verdade, né? Qual é o nosso lugar em relação à verdade? A própria verdade, que é a palavra de Deus, fala, levando cativo todo o pensamento a Cristo. Ou seja, qual o meu lugar em relação à verdade? Submissão. Eu tenho que me submeter à verdade de Cristo, à palavra de Deus. Só isso. Ah, pastor, mas existem coisas na palavra que a nossa razão, pela razão, nós nunca aceitaremos. Aí entra a questão da fé, como eu sempre falo ali na comunidade evangélica Geração da Conquista. Aí entra a questão da fé. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. A razão humana nunca vai aceitar isso. Mas nós cremos pela fé. Se a Bíblia declara isso, nós cremos pela fé. O problema é que nós acreditamos, queremos acreditar em todas as outras coisas, né? Vem um líder religioso, fala um negócio, a gente acredita no líder religioso. Vem um pastor, fala um negócio, a gente acredita no pastor. Vem um rabino, a gente acredita no rabino. Vem um padre, a gente acredita no padre, mas a gente não acredita na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está acima de todas essas coisas. Amém, queridos? Então, foi exatamente isso que aqueles judeus, aqui em Atos, capítulo 18, do verso 14 ao verso 17, não fizeram. Eles não submeteram à palavra de Deus, porque se eles tivessem submetido à palavra de Deus, eles não iam levar Paulo a julgamento, não iam passar vergonha diante de Galho, né? E não iam, em virtude da frustração que eles viveram ali, diante de Gaio, não iam cometer a atrocidade de espancar Sóstenes, que era o chefe da sinagoga, e que muito provavelmente foi espancado porque deixou Paulo falar algum tempo na sinagoga. Então, amados, olha só os absurdos que foram cometidos nesse pequeno trecho da palavra de Deus. E por que as pessoas cometem absurdos? Sabe por quê? Porque não querem aceitar a Bíblia como verdade, né? Eu tenho uma expressão, eu estava pensando, estava lendo sobre isso, e sabe por que as pessoas querem explicar o inexplicável? Sabe por quê? Porque as pessoas aceitam o inaceitável. As pessoas querem explicar o inexplicável porque eles aceitam aquilo que é inaceitável. Por isso que tem muita gente querendo explicar um monte de coisa, justificar um monte de coisa, né? Por isso que a nossa sociedade ela está querendo justificar coisas absurdas. Meus amados, tem gente, olha só, gente, hein? Tem pessoas, seres humanos, racionais, que vocês já viram aquele negócio vocês sabem o que é transespécie? Transespécie são aquelas pessoas que se identificam como animais. Então tem um cara lá na Inglaterra, eu estava vendo uma reportagem um dia desse, tem um cara lá na Inglaterra que se identifica como um dálmata. E ele anda de 4 no meio da rua, a esposa dele leva ele na coleira.
Agora, olha só que coisa absurda. E aí você vai ver intelectuais indo na televisão querendo justificar um absurdo lógico, antropológico, né, desse. Olha só que absurdo. Quer dizer, por que as pessoas, então, querem justificar o injustificável? É porque elas aceitam o inaceitável. Meu irmão, isso é inaceitável. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus, o ser humano. Né? O que o diabo está querendo fazer? Está querendo tirar a dignidade do ser humano, está querendo tirar a grandeza do ser humano. Não deixe o diabo fazer isso com a sua vida. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então, vamos levar esta mensagem aqui, meus irmãos, para as pessoas. As pessoas estão precisando. Vamos fazer o que Paulo fez, amém? A igreja precisa recuperar a sua história. A igreja precisa recuperar a sua história e levar esta mensagem, né? E dizer, olha, isso é um absurdo. A Bíblia não diz isso. Vamos continuar, querido? Verso 18. Atos, capítulo 18, verso 18. A partir do verso 18. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Olha só, de novo, Paulo, ele vai para uma outra cidade. Ele sai de Corinto e vai para onde? Para Éfeso. E, de novo, ele tem o mesmo comportamento. Olha só o cuidado que Paulo tinha. Onde é que tem uma sinagoga? Eu vou pregar lá para os judeus e para os prosélitos, né? O que eram prosélitos? Eram gentios que eram convertidos ao judaísmo e que frequentavam a sinagoga. Então, Paulo, poxa, aquele ambiente ali é um ambiente propício, é um ambiente onde eu posso falar de Jesus, é onde a escritura é lida. E aí, então, Paulo vai ali para falar de Jesus. Verso 20. Pedindo eles que ele ficasse mais tempo, não cedeu. Mas ao partir, prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar em Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la, e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então, perceba, amado, que Paulo, então, ele volta para a igreja que o mandou, volta para a igreja que está patrocinando o seu ministério e suas viagens, que é a igreja de quê? De Antioquia, não é a igreja de Jerusalém. Olha só que coisa interessante. Apesar de Paulo ser judeu, da tribo de Benjamim, né, antigamente fariseu, apesar de todos esses predicativos, a igreja que apoiava o ministério de Paulo mais efusivamente, mais presentemente, era a igreja de Antioquia. Ele volta para Antioquia, depois ele faz novamente uma nova viagem, ele regressa por várias regiões, né, para a região da Galácia e para a região da Frígia, fortalecendo todos os discípulos, né, tendo cuidado, né, de fortalecer a fé dos discípulos. Então, amados, perceba que a história da igreja é marcada por um processo de evangelização, né, que baseia-se no anúncio da palavra de Deus. Se você olhar bem, você vai ver poucas menções, principalmente nas viagens de Paulo, você vai ver poucas menções de cura, de
de milagres, de grandes sinais. Tinha, lógico que tinha, e a Bíblia, ela fala, né? Paulo ressuscitou pessoas, Paulo curava, os lenços de Paulo curavam, isso aí tinha. Mas perceba que a narrativa bíblica, escuta, igreja, escuta, crente, você aí está me vendo no YouTube, você que está me vendo ao vivo aqui. A narrativa principal da Bíblia, não é minha não, tá? A narrativa principal da Bíblia é o quê? É pregar a palavra de Deus. É demonstrar que Jesus é o Cristo, utilizando-se das Escrituras. Este é o principal objetivo. Este é o principal esforço, né, dos apóstolos. Este foi o principal esforço dos apóstolos. Tá bom, querido? Então, vamos ter isso em mente. Tá ok? Vamos continuar. Verso 24 do capítulo 18. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Meus irmãos, eu quero parar um pouco aqui. Para um pouco aqui. Isso aqui é importantíssimo. A narrativa bíblica agora, ela dá um destaque a Apolo. Apolo, né, foi um homem que instruído na palavra de Deus, um homem que falava que ele tinha um conhecimento muito grande do Velho Testamento e demonstrava com exatidão, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Ele demonstrava com exatidão que Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, através do quê? Do Velho Testamento. Então, era um homem eloquente, um homem muito culto. Isso é a Bíblia que diz, não sou eu. Entretanto, olha só que coisa interessante, é isso que é importante a gente verificar aqui. Dá uma olhadinha de novo com carinho no verso 25, querido. No verso 25 do capítulo 18, ó. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Então, amados, ele era um homem poderoso em palavras, mas os argumentos, o evangelho, a mensagem que Apolo pregava era incompleta. Por quê? Porque ele só conhecia o evangelho até a dimensão do batismo de João. Né? O batismo de João era o batismo de arrependimento. Então, faltava para Apolo, como faltou para muitas pessoas ali no início da igreja, uma correta compreensão da graça de Cristo, da transformação proporcionada pela graça de Cristo. E, principalmente, e aí, meus amados, é um erro que a igreja comete até hoje. A igreja conhece muito de Deus, a igreja conhece muito de Jesus, mas conhece pouco do Espírito Santo. A igreja conhece muito de Deus, a igreja conhece muito de Jesus, mas a igreja conhece pouco do Espírito Santo. E Jesus, né, o batismo de Jesus, ele é diferente. O batismo de João, ele preparava o caminho para aquilo que Jesus iria fazer. Era um batismo de arrependimento. Era um rito que representava o quê? O reconhecimento dos pecados. Mas a obra transformadora só é feita pela graça de Cristo. Então, a pregação de Apolo, apesar de muito boa,
apesar de ter argumentos muito bons, era uma pregação incompleta. Era uma pregação que dava uma visão imperfeita, uma visão opaca daquilo que Jesus queria e pode fazer na vida do homem. Vamos ver o que a Bíblia diz? Olha só. Logo, verso 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quem começou a falar corajosamente na sinagoga? Apolo. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Opa! Áquila e Priscila andaram com quem? Apóstolo Paulo. Aprenderam com quem? Com o apóstolo Paulo. Colaboraram com a obra de quem? Apóstolo Paulo. Conviveram, no mínimo, 1 ano e meio com o apóstolo Paulo. Quando eles entendam, queridos, olha só, Áquila e Priscila, quando Áquila e Priscila o ouviram, isso está no verso 26, eles ouviram a mensagem de Apolo, Áquila e Priscila, discípulos de Paulo, discípulos de Jesus Cristo, pessoas que já conheciam plenamente o Evangelho de Cristo. Ao ouvirem a mensagem de Apolo, o que eles notaram? Rapaz, é uma mensagem muito boa, mas é uma mensagem incompleta. É uma mensagem muito boa, mas é uma mensagem incompleta. Isso traz uma lição muito grande. A história da igreja aqui está trazendo... Às vezes é um texto que passa desapercebido de nós. É ou não é verdade? A gente lê assim, poxa, passa desapercebido de nós. Mas, pelo contrário, aqui traz uma lição importantíssima. Não adianta, amados, o Evangelho de Cristo ele tem que ser pregado na totalidade. O plano de salvação, quando se prega o plano de salvação, escuta aqui, crente, escuta aqui você que está me vendo no YouTube, quando se prega o Evangelho de Cristo, tem que se pregar na totalidade. Tem que explicar para a pessoa o que significa entregar a vida para Jesus na totalidade e perguntar para a pessoa se ela quer isso para a vida dela. Hoje, o que está acontecendo? Qual o grande problema da igreja hoje? O problema da igreja hoje é que a pregação, além de ser incompleta, é uma pregação distorcida. Meus amados, se você prega uma pregação incompleta e uma pregação distorcida, os efeitos na vida da pessoa vão ser incompletos e distorcidos. A gente vai ver um exemplo disso quando Paulo chega, né, em Éfeso, né? E ele encontra ali 12 homens. Vocês lembram disso? 12 homens que estavam servindo a Deus, né, que entenderam ali a palavra de Deus, que entenderam em parte o evangelho de Jesus. E aí, qual foi a pergunta que Paulo fez? Está no próximo capítulo, a gente vai estudar isso na lição que vem, no próximo domingo. Qual foi a primeira pergunta que Paulo fez? Vem cá, vocês receberam o Espírito Santo? Essa foi a pergunta que Paulo fez para aqueles homens. Qual foi a resposta? Às vezes, gente, a gente tem que ler a palavra, crente, leia a palavra, mas prestando atenção, porque a palavra é rica, ela é maravilhosa, ela é grandiosa. O que eles responderam? Nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Eles receberam uma pregação? Receberam uma pregação, só que era incompleta. Como é que a pessoa vai receber o Espírito Santo se não foi instruído a ele sobre isso, querido? Como é que ele vai abrir o coração para o Evangelho de Cristo, consequentemente para a recepção do Espírito Santo, se a eles não foi dito isso? Então, amados, é importante
nós olharmos, e aí eu vou fazer aqui uma autocrítica, tá, queridos? Eu, como pastor, você aí, como crente, né? O lema da comunidade evangélica Geração da Conquista é o quê? Cada discípulo um sacerdote, ou não é verdade? Então, a responsabilidade de levar o evangelho é de todos nós. Amém ou não? A responsabilidade de levar o evangelho é de todos nós. Mas para que nós possamos levar o evangelho, a gente precisa fazer uma autocrítica. Será que a minha pregação, será que eu tenho tido o cuidado de conhecer, né, de ter um conhecimento profundo da palavra de Deus, ao ponto da minha pregação ser completa? Eu falar da obra salvífica de Jesus Cristo e dos efeitos desta obra salvífica na vida da pessoa? Então, meus irmãos, é importantíssimo isso. A gente precisa falar, a gente precisa sempre, quando pregar para as pessoas, eu falo, você precisa entregar a sua vida para Jesus, você precisa aceitar a graça de Cristo, porque aí o Espírito Santo de Deus vai morar dentro de você, e quando ele entrar em você, ele vai transformar você. Aí é Deus que vai transformar você através da presença do Espírito Santo. Mas você precisa crer. Aí é fé. Amém, queridos? Então, olha só que coisa tremenda. Perceba que ó, a gente está vendo isso na história da igreja. Na história da igreja, a gente está vendo isso aqui. Ó. Né? Vou ler de novo. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Era um homem inteligentíssimo, Apolo, mas ele não conhecia com exatidão o caminho de Deus. Querendo ir para a Caia, verso 27. Querendo ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele os auxiliou muito os que pela graça havia crido, pois refutava vigorosamente os judeus que debatiam em público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. E aí, depois de instruído por Áquila e Priscila, Apolo fez um trabalho maravilhoso de consolidação lá na cidade de Corinto. Tanto é que nas cartas de Paulo à igreja de Corinto, você vai ver que Paulo menciona Apolo. Algumas vezes, Paulo menciona Apolo nas cartas a Corinto. Por quê? Porque Paulo sabia da importância que Apolo teve lá na consolidação do evangelho em Corinto. Amém, queridos? Vamos ficar por aqui hoje, né? Na próxima aula, nós vamos entrar no capítulo 19, Paulo em Éfeso. E aí nós vamos ver com mais exatidão, nós vamos ver de forma mais profunda a experiência que Paulo teve com aqueles 12 homens. Ok? Com aqueles 12 homens que conheciam, em parte, o Evangelho de Cristo. Mas quando Paulo chegou lá, eles conheceram no todo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que você possa ter aí o seu coração aberto para a palavra de Cristo, que você possa abrir cada vez mais o seu coração, que você possa amar a Santa Escritura e que você, em nome de Jesus, que você possa entregar sua vida para Jesus. Coloque aí nos comentários, pastor, o que eu posso fazer para entregar minha vida para Jesus? Me explica isso. A comunidade evangélica Geração da Conquista está à sua disposição. Coloca aí nos comentários as suas perguntas, aquilo que você quer e gostaria de falar conosco. Não esqueça de compartilhar, de curtir esse vídeo, de comentar este vídeo. Direcione esse vídeo para uma pessoa que você ama, se assim você entende que este vídeo é relevante para a sua vida, né? E tenha em mente o seguinte:
Jesus Cristo te ama. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer levar você para o céu. Amém? Essa é a vontade de Jesus. Basta a sua vontade concordar com a vontade de Jesus e aí você vai para o céu. Amém? Que Deus possa te abençoar.